A evolução da arte de Shingeki no Kyojin, Eric Arden, vídeo patrocinado por MTSJ. Bora ver, né? O que o nosso mago do desenho, o desenhando, Eric Arden, acha de Shingeki no Kyojin, um mangá que eu acho feio pra caralho. Shingeki no Kyojin é o perfeito exemplo de que para um mangá fazer sucesso, ele não precisa ser super bem desenhado. Papo reto, é a mesma coisa que, por exemplo, os mangás do One. O One, ele tem uma grande noção de quadrinização e narrativa, de storytelling, mas ele não é um desenhista de mão cheia. Ao menos ele melhorou um pouco agora, mas inicialmente ele era muito ruinzinho, né, no que ele tava fazendo ali desenhando. Porém, ele é muito bom contando histórias, quadrinização e etc. Então, One Punch Man, Mob sempre foram sucessos por causa disso. Existem autores com traços muito bons que ficam anos publicando várias obras até alguma delas fazerem sucesso, como o Papo caso reto. do autor de Boku no Hero. Mas o senhor Hajime Isayama é um Que deveria estar preso nesse exato momento. Esse cara é um criminoso, mas não vou elaborar. cara de sorte e logo na sua primeira tentativa conseguiu não somente um grande sucesso, mas um mega hit de proporções globais, mesmo tendo um desenho mais limitado e que é bastante criticado por muitos leitores. Pode falar que é feio, Eric Arthur, não tem problema, ninguém aqui vai te julgar. Porém, o nosso querido Isayama evoluiu sim como desenhista. Evoluiu. E a melhor forma de começar a mapear essa evolução é pelo material que originou o mangá, o temível volume 0. Se você acredita que o desenho do mangá de Shingeki Nem sabia que essa merda tinha um volume é zero. ruim? Isso porque você não leu esse one shot que originou a história. A arte dele é o que vocês estão vendo aí na tela. Claramente o Isayama ainda era muito limitado naquilo que ele era capaz de desenhar. Consequentemente, ele sempre era recusado pelas editoras, com a principal crítica sendo justamente as suas habilidades de desenho. Os caras falavam que o desenho dele era muito rude, o que, convenhamos, é um baita de um eufemismo. Porém, a editora Kodansha estava se preparando para lançar uma nova revista chamada Bensatsu Shonen Magazine, e foi justamente nessa revista que Pô, essa página colorida aqui é sacanagem, pô. Essa página colorida aqui é um escárnio com a população brasileira. estava acabando de nascer. Olá, Mitch. Eu sou novo no mitismo. Tem algum vídeo que explica o porquê do Hajime Isayama ser um criminoso? Meu querido, não tem, mas eu posso te explicar. O Hajime Isayama, ele é um nacionalista japonês que tem como ídolo militares que cometeram crime de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. E sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão foi um país extremamente fascista que se aliou à Alemanha nazista. E, obviamente, destruiu quase que o planeta Terra. Então, se o Isayama tem como ídolo, né, militares, né, que cometeram crimes de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, logo podemos notar que o caráter de Isayama é um caráter meio questionável, né? Podemos notar que o caráter dele é meio questionável. E sem contar que Shingeki no Kyojin é um mangá, obviamente, com uma grande influência militar, até aí tudo bem. É um mangá, obviamente, pró-militarismo, tudo bem, a opinião dele. Só que o problema é que o final do mangá é um final muito complicado numa questão semiótica da coisa, principalmente porque, apesar do texto falar que tem muitas coisas erradas acontecendo, o Isayama mostra todas essas coisas erradas de uma maneira muito legal na tela, né, no mangá, fazendo parecer que, na verdade, tudo é muito justificável porque o Eren é legal e gostoso. Né? Sem contar que ele cria uma falsa simetria ali, né, onde ele meio que deixa subentendido que se os judeus pudessem, né, fazer o que queriam, eles também seriam tão ruins quanto vocês sabem quem. Então eu acho que essa falsa simetria aí, ela é muito perigosa, ela é muito bizarra e sei lá, né? Minha opinião. Que ele conseguiu ser aceito, porém seria muito complicado levar adiante uma obra mais séria como a de Shingeki com os rabiscos que ele desenhava. Ela não é uma história de comédia como um One Punch Man da vida e pode se aproveitar de desenhos mal feitos para uma pegada mais cômica. Então o Isayama Opinião, né? Todo mundo pode ser a tua. Deixa o Isayama ter a dele. tirou por volta de meio ano para melhorar as suas habilidades de desenho, e os frutos desse treinamento resultaram no primeiro capítulo oficial de Shingeki no Kyojin, e dá pra ver que a melhora que ele teve no desenho foi bem palpável, marcando a sua primeira evolução significativa. Mas o desenvolvimento de uma habilidade
Eu notei isso. Ele quis dizer que judeus iriam destruir o mundo inteiro. Então. Porque, obviamente, ele não usa a palavra judeu, mas ele tá fazendo ali uma alegoria, né? Que um povo é o povo judeu e o outro povo é o povo alemão, né? Entre aspas, num cenário ali muito similar ao da Segunda Guerra. Então, ele dá a entender, ele deixa subentendido, né? Que o povo judeu poderia ser tão ruim quanto os alemães. E isso justificaria eles estarem sofrendo e se fudendo. O que eu acho que é uma parada muito perigosa. Principalmente pro jovem que vai consumir essa porra e não vai entender, às vezes, a profundidade do debate ali, do texto. Porque o texto em si ele é superficial, do geral, e ele deixa muitas coisas subentendidas ali que podem ser perigosas, né? É o que nem eu tô falando. Ah, o Eren é vilão. Ele fala que é vilão. Tudo bem, o Eren é vilão, mas o momento de catarse do mangá é o Eren cometendo genocídio, matando 80% da humanidade, e no final o Armin falando: obrigado, Eren, por fazer isso pela gente. E o Eren lá, tudo cool, todo bombadão, casacão foda, cabelão ao vento, sabe? Então meio que a semiótica da coisa é tipo, o texto fala, ele é vilão, mas a imagem diz que ele é fodão. Então cria um sentimento meio dúbio, né? Habilidade na vida real não é igual a um anime shonen, onde em pouquíssimo tempo o protagonista consegue um poder apelão capaz de rivalizar com E mesmo o Eren sendo dito como vilão, muita gente acha ele um herói, exatamente. Muita gente bate palma pra ele. personagens muito fortes e com anos de experiência. Aqui você tem que ralar, meu chapa. O problema é que o pessoal que gosta de Shingeki, eles... Quando alguém critica isso, fala essas coisas, eles automaticamente acham que estão sendo atacados. Sendo que não. Eu já falei, não leve animes e mangás nada como traço de personalidade. Uma pessoa criticar Shingeki não é criticar você. Uma pessoa falar que, sei lá, Shingeki tá falando merda, né? Que o texto de Shingeki fala merda, não quer dizer que você apoia essa merda. Mas se você resolve literalmente ignorar tudo que tem ali de ruim só porque tu gosta de Shingeki, aí é meio complicado, né, porra? E você não se torna um desenhista fabuloso em 6 meses nem a pau. Então, apesar dele ter uma boa melhora, o desenho no início de Shingeki ainda tem muitas limitações e problemas. O principal deles fica por conta da anatomia dos personagens, que o Isayama tinha muita dificuldade de representar. Além dela ser muito pobre. Sem contar que Shingeki é ruim, né? Não sei por que vocês defendem tanto Shingeki. Desculpa. Shingeki, se Shingeki fosse, sei lá, mano, a obra-prima do século que teve um final merda, eu até entenderia. Porra, Shingeki nunca foi uma obra-prima, sabe? Teve momentos ali bons, momentos legais. Eu acho que até antes ali do porão é até legal. Tem momentos ali que não dá, mas é aceitável. Mas depois é um bagulho de caralho. Pobremente desenhada, você encontra páginas e mais páginas com personagens muito desproporcionais. Eu acho que ele tinha ainda mais dificuldade. Ele tinha a faca e o queijo na mão. Quando precisava desenhar os personagens em quadros muito pequenos. Se liga nesse titã blindado completamente torto, por exemplo. É bem difícil para alguém sem muita experiência desenhar em escalas tão pequenas. Tanto que nos desenhos maiores ele demonstrava ter uma habilidade bem melhor. Sinceramente, essa limitação inicial no desenho de Shingeki é totalmente aceitável na minha opinião. E o mangá é feio pra caralho também. Afinal de contas, essa era a primeira obra do cara, sabe? O Isayama teve a oportunidade E eu espero que ele nunca mais faça nada. de finalmente publicar a obra dele e fez o negócio do jeito que dava. Se ele tivesse ficado de frescura, não se achando bom o suficiente, hoje em dia ele não estaria milionário. E assim como qualquer mangá de longa duração, a gente pode ver uma melhora considerável do Isayama no decorrer dos capítulos. Papo reto. Se a gente olhar os personagens, por exemplo, antes eles eram muito bidimensionais, planos, carecendo de tridimensionalidade. Não só no desenho, né? Mas também em questão de personalidade. Grande parte desses personagens aí foram unidimensionais durante muito tempo e alguns morreram unidimensionais ou continuaram até o final unidimensionais. Mas ele conseguiu melhorar bastante nesse quesito, dando mais volume para os personagens e conseguindo representar melhor a topografia do rosto. Uma coisa que ajudou nessa questão da profundidade nos rostos foram justamente as retículas sendo usadas como sombreamento, o que gerava uma profundidade maior. E capítulo após capítulo ele aumentava o uso dessas retículas em toda a arte da obra.
Fala dele. Além de também conseguir aprimorar o uso delas, conseguindo representar tanto a luz quanto a sombra de uma forma melhor. O autor também teve uma melhora considerável no detalhamento da anatomia. Você vê que agora ele consegue desenhar os grupos musculares de uma forma bem mais crível do que antes. O seu desenho de linha também sofreu mudanças. Shingeki no início é bastante rabiscado. Às vezes parece que o desenho nem está finalizado direito, se assemelhando mais a simples esboços, mas com o passar do tempo o seu desenho de linha fica mais limpo, não chega a ser algo super preciso, porém é bem mais cuidadoso que o anterior. A gente também vê que o design de muitos personagens tiveram uma mudança significativa, não somente porque o desenho do Isayama melhorou, mas também porque ele acabou encontrando o seu próprio estilo de traço. Você vê que no início a estética no desenho dos personagens dele puxava para algo mais padrão, e com o tempo o autor meio que acabou se encontrando, sabe? Agora ele tem um desenho que é mais reconhecível, que Mitch, o que é semiótica? Cara, semiótica, que nem o rapaz falou aí, é tipo... É o estudo do significado de uma imagem. Ou o estudo de uma manifestação, de um signo na tela, de algo linguístico ou não necessariamente, entende? Por exemplo, vamos trabalhar a ideia do signo, né? Esse é um exemplo clássico que tu aprende na faculdade, é o primeiro exemplo, provavelmente, o da maçã, né? Maçã, quando você pensa em maçã, você pensa o quê? Na fruta. Fruta, maçã. Maçã, né? Fruta. Só que quando você olha pra maçã como um signo ali, inserido num contexto, a maçã ela pode significar pecado. Ela pode ser uma referência à Bíblia, e aí também tem essa ideia do pecado. Ela pode ter um significado diferente, dependendo da forma como o locutor inseriu aquele signo ali pro interlocutor interpretar, entendeu? Essa que é a ideia. Mais ou menos. Então a semiótica da coisa que é o seguinte, que nem eu falei. O Eren é dito como vilão. Mas você concorda comigo que quando quando o Eren aparece no mangá, no anime, depois do time skip, que ele tá com o cabelo longo, ele sempre aparece como se fosse muito fodão, muito cool, com um jaquetão aberto, todo bombadão, com cabelo ao vento, meio Edzão, tá ligado? Meio Edlord, tipo, vamos fazer acontecer e tal. Então, mesmo que ele é tido como um vilão desprezível, a imagem dele na tela não é de um vilão desprezível. É de um cara legal. Então, meio que cria ali uma dissonância na real mensagem que está sendo dita. E aí é um erro por parte do locutor, né? Não é o interlocutor que está interpretando errado. Porque preste atenção, não existe isso de interpretar errado. Se a mensagem criada pelo locutor abre espaço para uma interpretação errada, então talvez o problema esteja na mensagem, não necessariamente em quem está interpretando. Tem essa pica, tá ligado? Porque a interpretação vai ter várias, sabe? Então a ideia é um pouco semelhante a isso. tem mais identidade. Agora, se esse traço aí é bonito ou não, é outros 500. É difícil explicar, mas eu sinto que os personagens dele têm uma cara meio moribunda. Tudo posto em tela tem um sentido razão para estar na tela. Para além da estética, sim. Tudo que tá na tela, num audiovisual, tipo, num filme, numa série, num anime, ou num mangá, ou num livro, tudo tem um significado. Mesmo que o autor não tivesse a intenção de criar um significado. Como assim? Porque, veja bem, o autor, para poder criar algo, para poder expor uma ideia, ele precisa ter um repertório na cabeça dele. Ele precisa ter consumido algo. Um livro, um filme, alguma coisa que fez ele pensar daquela forma ou que influenciou ele por muitos anos a ser daquele jeito. Então, a partir do momento que ele cria algo, que ele desenha, que ele fala, que ele pontua textualmente, mesmo que ele não tenha intenção, ele tá falando algo. Mesmo sem intenção alguma. Às vezes sim, às vezes não. Então, você interpretar algo ali tem todo sentido, né? Tem todo sentido. Então, sim, tudo que tá na tela, tudo que é utilizado na literatura, na tela, tanto faz, tem um significado próprio. Tem alguma ideia, mesmo que não tenha uma intenção inicial.
sabe? Até porque costumeiramente o autor coloca muita rachura nos olhos dos personagens. Tudo tem um propósito, mesmo que seja consciente ou não, entende? Por exemplo, né, vou falar uma parada. Chainsaw Man. Chainsaw Man, uma galera faz altos debates profundos, né? Crítica ao capitalismo, caralho, Chainsaw Man é mó foda e tal. Mas tem uma galera que acha que Chainsaw Man não. Que tudo que tá lá em Chainsaw Man não tem nada de crítica. É só o Denji pulando pra lá e pra cá, cortando todo mundo. E piadinhas, é isso. Só que você não pode excluir essa interpretação da pessoa, porque aquilo realmente existe. Tá lá. Tá lá, é isso. O Denji tá correndo pra lá, cortando todo mundo, fazendo piadinhas. De fato. Porém, o discurso do Denji, do anime, do mangá no geral, as coisas que a gente vê, elas abrem margem para uma interpretação mais profunda. Quem interpreta Chainsaw Man como apenas um mangá de ação muito louco, não tá tão errado assim. Da mesma forma que quem interpreta Chainsaw Man como uma crítica, sei lá, ao sistema, ao capitalismo, também não tá errado. Porque existe ali uma mensagem, mesmo que o autor não tenha tido uma grande intenção. Só que a gente olhando pro Fujimas, ele é um autor, né, querendo ou não, é politizado, ele trabalha vários temas. Se eu não me engano, ele passou grande parte da infância dele viajando pro Ocidente, pra França. Então ele tem uma bagagem cultural maior, não é só algo japonês. Ele consumiu muitos filmes. Ele é cinéfilo, ele é viciado em filme, então ele tem um repertório gigantesco, entende? Então, muito provavelmente, existe ali intenções, ele quer falar alguma coisa, óbvio que ele quer falar alguma coisa. É óbvio que ele quer falar alguma coisa. Agora, se teve a intenção ou não, aí é outros 500, tá? É outros 500. Personagens e parece que eles estão com umas olheiras bem pesadas. Não que isso seja algo ruim, é o estilo ali que ele escolheu. Os cenários foram outro ponto de melhoria. Não que eles fossem mal desenhados, mas eles eram meio genéricos, sabe? Parece até que pegaram um brush de cenário pré-pronto e passaram na página. Porém, com o tempo você vê um cuidado maior, né? Se for assim, tá correta a interpretação que o One Piece é anarco-monarquista. Pô, mas não é porque o cara teve essa interpretação que eu tenho que concordar com ela. Eu posso achar essa interpretação um absurdo, pô. Tá ligado? Não é porque podem existir múltiplas interpretações que eu tenho que concordar com todas elas, porra. Caralho. Nessa parte, dá pra perceber, por exemplo, um detalhamento maior nas construções, uma diferenciação. Mas mesmo que de maneira errônea, o Isayama não tentou algo parecido com o que o Tarantino fez em Bastardos Inglórios? Não. Não tentou, não. Entre elas, vegetação. Não tentou, não. E até os efeitos da passagem do... O Isayama, em momento algum, tentou ridicularizar. Tentou transformar caricato. Ele, na verdade, só deixou mais legal muitas coisas. Tempo. Porém, que não deveriam ser legais nesse contexto. Costumeiramente não é o mangaka que desenha os cenários, então das duas uma, ou os assistentes dele melhoraram as suas habilidades de desenho, ou ele contratou um assistente que desenhava melhor, né? Mas apesar de toda essa melhora significativa que a obra teve, existem algumas coisas que o Isayama nunca conseguiu superar completamente. Que é a burrice dele. Como os erros na anatomia, por exemplo. Como eu disse antes, ela se tornou mais detalhada, porém você ainda encontra muitos erros de proporção. Elas não são mais tão escancaradas como antes, mas ainda estão lá. O Light Death Note é tipo o Eren no anime? Não. Presta atenção. O Light, apesar de sim ter uma romantização ao redor dele, em todo momento, a gente sabe que ele é o errado. Entende? Ele tem um contraponto que é o L. Ele tem a polícia atrás dele. O anime não deixa impune. E no final ele morre de maneira miserável nas mãos da polícia. Ele morre como um bosta. Só que sim, tem gente que vai, obviamente, gostar do discurso do Light, falar que tem sentido e vai abraçar isso. Só que o anime não necessariamente está romantizando esse discurso. Porque em todo momento o anime deixa claro que esse discurso é algo errado. Porque senão o Light não ia ter a polícia atrás dele, detetive atrás dele. Ele só ia ficar lá matando bandido e foda-se. Tá ligado? Porque é legal. Não. Ele é fudido.
tá ligado? E essa que é a parada. Em alguns momentos. Inclusive, eu tenho a percepção de que esse erro de proporção é um dos mais comuns que você encontra nos mangás. Papo E reto. às vezes você pode até ficar confuso se perguntando se é mesmo um erro ou uma... Isso aí é página dupla? Sim, isso aqui é um erro. Porque isso aqui foi criado por uma página física, né? Isso aí, impresso, não tem esse erro. Não tem esse erro. Porque esse alongamento do braço serve justamente para ficar no meio da página, né? Naquela dobradura. Então não fica assim. Só que numa página digital, né? Parece um grande erro. estilização por parte do autor. Normalmente você descobre isso pelas Na borboleta da... Mas que bonita essa palavra. pistas do contexto. No caso do Isayama, é bem evidente que ele não tinha a intenção de desenhar Mikasa com esse braço desproporcional, né? Já que ele sempre tenta desenhá-la com a proporção equilibrada. Então isso daí foi um acidente. Papo reto. Diferente dos titãs irracionais, que são todos tortos e desproporcionais de propósito, para causar um estranhamento e desconforto por parte do leitor. Eles serem esquisitos desse jeito era uma vantagem para a atmosfera de horror Tu acha que o anime superou o mangá? Pô, o anime de Shingeki, obviamente, é muito mais bonito que o mangá, né? que a obra tinha. E eu não sei vocês, mas apesar do desenho da obra ter melhorado bastante, principalmente quando você compara com o... Pô, eu entendo que o Eren é um desgraçado, mas pelo seu exemplo, o fato do Eren ser caçado em um momento lá não é a mesma coisa que o Light ser perseguido pela polícia? Não. Não. No final, o Eren ele comete um genocídio e mesmo que as pessoas que estejam caçando ele queiram caçar ele, no final essas pessoas agradecem ele. Obrigado, Eren. Puxa, obrigado, tu fez tudo pela gente, né? A gente queria te impedir, mas no final você fez tudo pela gente, né, pô? Caramba, brigadão, velho. Pô, tamo junto. one shot, mesmo assim os traços de Shingeki nem de longe estão entre os meus favoritos. Papo reto. Tanto que eu coloquei ele naquele vídeo de piores artes dos mangás, E eu vi essa porra, hein? E eu vi esse vídeo. pois até a reta final ele continuou tendo muitos problemas na produção visual. Claro que você encontra painéis Mas o Eren é morto no final! Uau, uau, uau! Isso não quer dizer que ele foi punido! Não. bem legais em Shingeki, como o ataque a Marlin, o Eren usando o estrondo e mostrando aquele rosto macabro, ou a surra que o Titã blindado levou do Bestial. O Isayama consegue Ele não é punido. No final a gente vê lá um túmulo bonito pra ele, um pombo da paz voando, homenagens a ele. Ai, que saudade do Eren. Ai, 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 ai. sim desenhar painéis bonitos, impactantes e com boas composições de ilustração quando ele quer. Mas infelizmente O Eren meio que vira um martírio, isso, exatamente. esses painéis da horas não são uma constante, saca? Eles são poucos e no geral o que você encontra na obra é E ele deixou pra trás um ódio ainda maior entre as facções. E a gente vê que no final rola outra guerra. E provavelmente morre todo mundo. muita inconsistência com alguns capítulos Mas é um autor falando do ciclo de ódio e que o ódio nunca acaba. Lá, 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 lá. bonitos e muitos com um desenho mais desleixado. Mas assim, primeira obra do cara, eu dou aquele desconto pro Isayama. Mas e Dá, né? vocês, concordam comigo ou acham que eu peguei pesado em algumas Pegou até leve, meu querido. críticas? Compartilha a visão de vocês aí nos comentários, beleza? Mas antes de finalizar esse vídeo, Sim, o Light ele é retratado como um psicopata megalomaníaco calculista, exatamente. eu gostaria de agradecer aos dois E o Eren é uma vítima e força da natureza, símbolo da liberdade. Ai, eu quero a liberdade. novos membros do canal. Bom vídeo do Eric Arten, como sempre. Eric Arten é uma máquina de fazer vídeos bons e criativos, tá? Adorei, adorei e adorei. Bom pra caralho. Ah.